Primeiro, vamos entender a fisiopatologia. A gente vai entender como é que é a parte fisiológica da coisa toda. Vejam bem, gente. Em primeiro lugar, a gente vai precisar de entender, de compreender que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, existe uma comunicação que acontece através dos neurônios. As células do sistema nervoso, né, que são os neurônios, elas vão se comunicar entre si. E isso a gente vai chamar de um efeito normal do nosso organismo. Então, sempre, qualquer tipo de informação dentro do nosso sistema nervoso, ele vai acontecer através de uma comunicação entre esses neurônios. Essa comunicação, como que um neurônio conversa com o outro? Como que o neurônio comunica com o outro para transmitir essa informação? Essa comunicação, ela se dá através de neurotransmissores. Então, a gente vai ter uma série de neurotransmissores, a gente vai ter uma série de substâncias que atuam no sistema nervoso, fazendo essa comunicação entre uma célula nervosa e outra e fazendo com que, assim, o nosso corpo funcione da maneira mais normal e mais saudável possível. É assim que acontece. Quando a gente fala de depressão, a gente está falando de uma falha nessa comunicação. Vai existir alguma coisa ali que está faltando. E a teoria mais aceita é a teoria que a gente chama de monoaminérgica. O que acontece isso? O que diz essa teoria, né? Essa teoria diz que a depressão ela está relacionada com a deficiência ou na quantidade ou na forma de funcionamento da serotonina, da noradrenalina, da dopamina, tanto da corticais quanto límbicas. Vamos traduzir isso, vamos simplificar isso. Esses 3 neurotransmissores, a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, são neurotransmissores que trabalham nesse processo de comunicação, trazendo algumas características da nossa personalidade ou do nosso comportamento, enfim. No caso da serotonina, ela é um neurotransmissor, ou seja, ela vai participar dessa comunicação entre um neurônio e outro, e ela vai atuar principalmente nas obsessões, na compulsão e na memória. A noradrenalina, por sua vez, ela vai atuar na concentração, no estado de alerta, na energia, e a dopamina vai estar relacionada principalmente com prazer, com recompensa, com motivação. Então, vamos compreender como que vai acontecer essa comunicação, tá? Eu quero trabalhar primeiro a comunicação. Aqui nessa imagem, o que a gente está vendo são 2 neurônios, 2 células nervosas. Uma está se comunicando com a outra. Quando a gente vê esse monte de substânciazinha aí no meio, esse vazio, esse vago que tem entre uma célula e outra, a gente chama de fenda sináptica. Quando o neurotransmissor sai de uma célula e vai para outra célula, a gente chama isso de sinapse. Então, vem um impulso nervoso, acontece a sinapse, que é quando sai a substância de uma célula e migra para outra célula, fazendo a neurocomunicação. Então, elas vão cair nesse espaço aí, nessa fenda, que a gente chama de fenda sináptica. Olha só que interessante para você nunca mais esquecer. Essas substânciazinhas que estão aparecendo aí em alaranjado, vermelho, amarelo, que está misturado aí as cores, elas representam esses neurotransmissores. Então, o neurotransmissor está saindo de uma célula nervosa e está indo para outra célula nervosa. A gente pode considerar que, nesse caso dessa imagem aí, a gente está vendo a migração da serotonina, da noradrenalina e da dopamina de um neurônio para o outro. Só lembrando, tá, pessoal, para ficar bem claro, que essa neurocomunicação que vai acontecer, mas basicamente o que está sendo representado ali, eu até aumentei a minha imagem aqui, porque para eu fazer o gesto para vocês poderem entender. Então, basicamente, eu tenho uma célula nervosa de um lado e a outra do outro.
Entre elas, vai existir esse espaço aqui que a gente chama de fenda sináptica. Vem um impulso nervoso, libera, aqui nesse meio que está vazio, libera os neurotransmissores que vão entrar nessa de cá, e assim sucessivamente, ok? Então, vai acontecer essa neurocomunicação. No caso específico da depressão, existe essa teoria que mostra, que sugere que a depressão está relacionada com a deficiência ou com a falta de função, com a perda de função de 3 neurotransmissores: serotonina, noradrenalina e dopamina. Isso significa que seria basicamente esse espaço do meio aqui, ó, ele ficar vazio, ele fica vazio de neurotransmissores. Quando esse espaço fica vazio, a gente tem a depressão. Então, é uma forma da gente correlacionar que depressão a pessoa sente um vazio. Óbvio, né? Que é só uma forma figurada para a gente poder gravar como é que funciona o estado depressivo, que na realidade é quando você tem uma perda de função desse neurotransmissor. Ou ele está faltando na pessoa, né? A pessoa está em deficiência desse neurotransmissor, de um deles ou dos 3, ou a pessoa tem o neurotransmissor, mas ele não passa de um para o outro, tá certo? Então aí fica vazio aquele espaço, e aí a gente relaciona isso com a depressão. Então, veja bem, nesse processo onde os neurotransmissores saem de uma célula e passam para outra célula, existe a célula que recebe, mas também parte daqueles neurotransmissores voltam para a célula da onde ele saiu. Então, acontece também nesse processo, sabe? Então, nessa imagem aqui, por exemplo, que eu estava mostrando, né? Até que a colega falou que não estava nítida para ela, mas eu acredito que está nítida para muitos, né? Então, aqui vocês estão vendo isso que eu estou falando, né? A célula, o neurônio, jogando na fenda, no vazio, entre aspas, jogando aqui os neurotransmissores e esse outro neurônio recebendo esses outros neurotransmissores. Nesse processo, nesse mecanismo, muitos desses neurotransmissores vêm para o lado de cá e continuam a neurocomunicação. Isso é o saudável. E muitos dele acabam voltando, acabam retornando para a célula de cá. Então, isso vai acontecer. O que vai acontecer no processo depressivo? Ou eu não tenho esses neurotransmissores para eles virem para cá, ou eu tenho uma pouca quantidade que vai acabar voltando muito para cá e vai fazer falta na célula seguinte. E também pode acontecer de a gente ter esses neurotransmissores, mas eles não conseguirem chegar do lado de cá. Só um parêntese. Quando ele não consegue, entre aspas, chegar na outra, existe o neurotransmissor, e ele não consegue chegar do outro lado da célula, pode ser por carência de algum tipo de vitamina ou de algum tipo de mineral que o sistema nervoso precisa, ok? Por isso que a gente vai ver que muitas prescrições de antidepressivo, o paciente é orientado pelo médico a usar vitamina também, às vezes do complexo B, às vezes um polivitamínico, porque tem minerais também, exemplo, zinco, que atua lá no sistema nervoso, magnésio principalmente. Você vai ver muito psiquiatra que prescreve antidepressivo e magnésio. Por quê? Porque esse processo de neurocomunicação, ele necessita de alguns minerais e de algumas vitaminas para ele ser efetivo, para ele literalmente passar de um lado para o outro. É como se essas vitaminas e esses minerais, eles dessem um empurrãozinho nesses neurotransmissores, como se a gente precisasse mesmo. Então, você vai ver várias prescrições onde o neurologista ou o psiquiatra, ele prescreve magnésio, magnésio treonato, ou ele prescreve até o próprio cloreto de magnésio também, ou ele prescreve zinco, ou polivitamínico, ou complexo B. As vitaminas do complexo B atuam fortemente no sistema nervoso. Então, para qualquer pessoa que toma medicamento para sistema nervoso, o complexo B ajudaria, o magnésio ajudaria.
né? Porque ele vai ajudar nesse processo de comunicação.